João 3,16 fala a respeito do maior amor do mundo. Ninguém te amaria como Jesus te ama. Ninguém faria por você o que Jesus fez e continua fazendo. Por isso, nós servimos ao Senhor com alegria e nós estamos buscando cada vez mais melhorar para que um dia possamos nos encontrar com o Senhor face a face. Amém? João capítulo 3, versículo 16 diz assim, olha: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aqui nós temos então a maior declaração de amor da história do ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Não é que Deus escolheu um dos filhos, não, Ele deu o único filho, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje eu quero falar sobre a única coisa que você precisa abandonar para que a sua vida mude. Porque nós estamos trilhando o caminho da fé, nós estamos trilhando o caminho da salvação. E muitas vezes as pessoas, elas pensam, elas acham que o batismo, ela é o final de tudo, é tudo que a gente precisa, porque Jesus disse que aquele que é batizado, ele é salvo. Mas é pelo contrário, o batismo é o início de tudo, é quando nós nascemos de novo, é quando nós agora temos uma nova vida, um novo caminhar, novos pensamentos, novas atitudes. Então, o batismo é apenas o começo. É quando nós partimos então para agora a vida em Cristo, a vida que o Senhor tem para nós. Mas nós encontramos um problema nisso tudo aqui. Porque quando diz que Deus, Ele ama o mundo de uma maneira que ninguém amaria, e que a demonstração desse amor foi enviar Jesus, Ele veio para morrer pelos nossos pecados, para perdoar os nossos erros. Então Jesus veio para nos salvar. O amor de Deus por nós enviou Jesus para que Jesus morresse na cruz no nosso lugar, para que pudéssemos ser salvos. Só que, aí ele diz, quem crê em Jesus e nesse sacrifício, ele será salvo. Mas aquele que não crê, ele já está condenado. Então, nós precisamos entender algumas coisinhas aqui. Porque existe um problema quando nós falamos do amor de Deus e o porquê o amor de Deus não tem alcançado todo mundo. Por que o amor de Deus não tem alcançado as pessoas? Porque o problema que existe no homem é a escuridão do pecado. Diga assim, a escuridão do pecado. Esse é o problema. Olha o que diz no versículo 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então nós vemos aqui que a condenação, ela veio ao mundo por quê? Porque a luz veio para toda a humanidade, mas a humanidade preferiu as trevas.
A maioria prefere continuar a vida do jeito que está. Elas não querem mudança, elas não querem arrependimento, elas não querem uma nova vida, elas querem os benefícios que Cristo oferece, mas não quer entregar a sua vida, não quer renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Então nós vemos aqui que um problema que afeta toda a humanidade é o problema do pecado. A escuridão do pecado. Olha o versículo. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Olha bem, o homem prefere continuar na maldade. O homem prefere continuar andando na escuridão. E quando está falando aqui das suas obras más, está falando do pecado. Lá em Romanos diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não tem exceção. A única exceção foi o Senhor Jesus. Só Ele não cometeu pecado, só Ele não teve pecado. E aqui a Bíblia nos diz que todos pecaram. E aqui agora está mostrando que a condenação para nós é por causa do pecado. O ser humano ele foi afastado de Deus por causa do pecado, e o ser humano será lançado no inferno por causa do pecado. Não será Deus que vai mandar as pessoas para o inferno. As pessoas irão por causa das suas escolhas más, porque elas preferem andar da mesma maneira que estão e elas não querem mudar de vida. É isso que Jesus está dizendo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E quando nós olhamos de obra má, o que é obra má? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. As obras más são tudo aquilo que nos afasta de Deus. E muitas vezes nós, seres humanos, nós caímos numa problemática de classificar pecado. Os seres humanos, eles têm um ranking do pecado. Tem aqueles pecados que são os pecadões, né, que esses são os considerados imperdoáveis. Aí tem o pecado médio e tem os pecadinhos. Irmão, pecado é pecado. Não existe classificação de pecado. Pecado é pecado. Tudo aquilo que está contra a palavra de Deus é pecado contra Deus. E Jesus está dizendo aqui, olha, a luz veio ao mundo. Nós vamos ver em outros versículos de Jesus dizendo assim, olha, eu sou a luz do mundo. Então a luz, ela veio ao mundo, mas os homens, por causa das suas práticas pecaminosas, eles amaram mais as trevas do que a luz. E aí, irmãos, o que são práticas pecaminosas? Nós precisamos entender que tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. Então a mentira é pecado. Não existe mentirinha e não existe mentirona. Mentira é mentira, mentira é pecado. O adultério é pecado. A fornicação é pecado. E qual que é a diferença das duas? O adultério é a relação sexual entre os não casados. Qualquer relação que não estiver dentro do casamento é adultério para Deus. E o que é fornicação? A fornicação é a relação sexual do jovem, do não casado. Então é pecado. O sexo é pecado? Muito pelo contrário. O sexo é uma bênção de Deus para o casal, dentro do casamento, onde o Senhor tem abençoado os seus filhos. Só que aí nós vemos também, a inveja é pecado. Falar mal dos outros é pecado. Irmão, não perdoar é pecado. Você sabia que tem gente que está dentro da igreja e ela faz tudo certinho? Ela faz tudo certinho. Ela tem uma vida boa, ela tem uma vida plena, ela segue a Bíblia, ela é fiel. Mas ela tem um coração tão ruim, tão amargurado que ela não consegue liberar perdão. Essa pessoa ela vai para o inferno. Porque
a falta de perdão é pecado. Jesus diz assim, olha, se você não consegue perdoar o seu irmão, o Pai Celestial também não vos perdoará. Agora, se Deus não nos perdoa, o que será então da nossa vida? Então nós precisamos resolver a questão do pecado. E quando eu disse aqui, olha, que a única coisa, qual é a única coisa que nós precisamos abandonar para mudar a nossa vida? É abandonar a prática do pecado. Nós precisamos abandonar a prática pecaminosa. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, nós temos que deixar para trás. Por quê? Porque Jesus, Ele veio para nos dar uma nova vida. Olha o que diz lá Efésios, vamos dar uma olhadinha lá. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, o problema que afasta o ser humano de Deus, o problema que afasta a humanidade de Deus é o pecado, é a vida pecaminosa. E aqui diz que nós, antes do quê? Antes de sermos alcançados pela graça, antes da nova vida em Cristo, antes do batismo, antes do Espírito Santo na nossa vida, antes de começarmos a aprender agora como viver para Deus e não para nós mesmos, antes disso tudo, nós também estávamos nesta vida, na escuridão, preso nos nossos pecados. Olha o que diz aqui, olha, nós também estávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aquele que é escravo do pecado, ele vive para satisfazer a carne. Ele não consegue se libertar, ele não consegue se soltar. Por quê? Porque ele está preso. E aí ele é preso nas drogas, ele é preso no alcoolismo, ele é preso nas traições, nas paixões, nas relações sexuais ilícitas, que são várias por aí nos dias de hoje, mas ele se sente preso. E ele não consegue se soltar. Ele não consegue se libertar. É aí que nós precisamos de Jesus. Porque Jesus, ele diz assim, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós só estamos aqui hoje porque Jesus nos libertou da vida pecaminosa no passado. Quantos livres em Jesus nós temos aqui? Levante a mão. Então dê uma salva de palmas para Jesus. Bata a palma e glorifique ao Senhor. Então aqui nós vemos o problema do pecado, que nos afastou de Deus, mas também existe a solução. Jesus é a solução. Ele é a luz do mundo, a luz da nossa vida. Aí talvez as pessoas pensam assim, né? Mas pastor, então quer dizer que nós não pecamos mais? Nós pecamos, irmãos. Todos os dias nós cometemos pecado. Eu também, eu não fico fora dessa. Talvez o meu pecado não é o mesmo que o seu pecado não é o mesmo que o meu, mas todos nós somos pecadores. E nós carecemos da misericórdia do Senhor todos os dias. É por isso que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aonde está a diferença? A diferença é que nós não podemos seguir
na prática contínua do mesmo pecado, que é onde muitos falham. Muitos tentam agir pela misericórdia do Senhor, achando que terão o perdão, achando que serão perdoados, quando eles não estão arrependidos dos seus pecados, mas eles estão buscando que Deus perdoe eles naquele momento, para que eles continuem fazendo a mesma coisa. Então isso não é arrependimento, isto é remorso. Então tem muitas pessoas que elas se apegam, achando que Deus vai perdoar continuamente todos, e Deus não vai, irmão. Olhem bem, Deus não vai perdoar o pecado, se não houver arrependimento, renúncia e mudança de vida. Deus não perdoa pecado, se não houver arrependimento, renúncia e mudança de vida. Porque tem gente que está tão acostumada com o pecado, porque o pecado é bom, o pecado é gostoso, é prazeroso, mas só na hora. O final dele é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O final dessa vida é a morte. E as pessoas, elas estão tão acostumadas assim, ó. Aí ela chora, Senhor, eu pequei, me perdoa. Aí passa outro dia, ela comete o mesmo pecado. Aí, Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa. Aí passa o outro dia, ela comete o mesmo pecado. Aí passa outro dia, o mesmo pecado. Então, não teve arrependimento. Não teve renúncia. Não teve mudança de vida. Por quê? Porque os homens amam mais as trevas do que a luz. Então, se você quer ser salvo, você precisa renunciar. Aí, então, quando eu digo que nós sempre cometemos pecado, o que é? O pecado é um deslize. O pecado é algo que aconteceu, que eu não programei, eu não premeditei. Quando eu vi, eu errei daquela maneira. Aquilo é um pecado. Então eu peço perdão. Só que, a partir daquele momento, eu tenho que me policiar para não errar mais. Eu tenho que me policiar para não cometer mais o mesmo pecado. Um dia, tinha uma mulher pecadora, e ela foi colocada diante de muitos acusadores. E Jesus está tranquilo. A Bíblia diz que ele começa a escrever na areia. E todos pedindo para que ela seja apedrejada, porque a lei de Moisés dizia isso. E tem que apedrejar, tem que apedrejar, tem que apedrejar. Jesus, e aí? Está na lei, tem que apedrejar, e aí? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que pouco a pouco, todos foram saindo. Sabe por que eles começaram a pensar, bom, hoje eu fiz isso, né, saí de fininha. Outro, eu fiz isso, vou sair uma tangente pela direita. E aí, começar, de repente, não tinha ninguém. Só tinha aquela mulher e Jesus. Jesus olha para ela e diz, cadê? Onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que queriam apedrejá-la? Ela olha assim e fala, eles se foram, Senhor. Mas ela faz uma pergunta, que essa é a mais importante de todas. Ela pergunta para Jesus, e o Senhor? Porque se tinha alguém que poderia atacar a primeira pedra, era Jesus. Se tinha alguém que podia condenar aquela mulher, era Jesus. Mas Jesus olhou nela o que homem nenhum consegue enxergar. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, nós olhamos o exterior. Nós olhamos só aqui ao que os nossos olhos conseguem ver, mas o Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele sabe do nosso pensamento, Ele sabe quem nós somos, e Ele nos vê por dentro. E Ele viu que aquela mulher, ela estava arrependida. E quando há arrependimento, precisa haver renúncia. Então ela chega para Jesus e num ato ali de, agora é o Senhor, eu e o Senhor. Jesus diz para ela,
eu também não te condeno. O que Jesus fez? Jesus perdoou os pecados. Mas aí ele diz agora, vai e não peca mais. Aqui que está a diferença, irmão. É na hora do ir, então nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que abandonar o velho homem. Cristo veio para nos dar uma nova vida. Você crê nisso? Levante a sua mão direita para o céu e diga assim, obrigado, Senhor, pela minha nova vida. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Então o problema é o pecado. É a vida pecaminosa. É continuar na prática que não agrada ao Senhor. E como eu mostrei para você, tem muitas coisas. Não é só matar, roubar, prostituir. Mas a mentira, a falta de perdão, são coisas que a gente acha que é corriqueira. Mas a partir de hoje, nós vamos mudar isso na nossa vida, porque nós queremos agradar ao Senhor. Então nós temos o problema, mas junto com o problema nós temos também a solução. Jesus é a solução. Olha o que diz o versículo 17, aí do capítulo 3 de João. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Então Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Ele veio para mudar a nossa vida. Por isso nós precisamos escolher. Qual é o destino? Qual é o caminho? O que nós queremos? Para onde nós estamos indo? Se nós queremos andar com o Senhor, o que é necessário? Arrependimento, renúncia e mudança de vida. Porque agora nós não vivemos mais para nós, mas nós vivemos para Cristo. Jesus é a solução. Olha o versículo 18. Quem nele crê, não é condenado. Mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então quem é aquele que crê? É aquele que ouve o Evangelho, é aquele que recebe a palavra, é aquele que entende que ele precisa de uma nova vida, ele precisa agora nascer de novo, ele precisa ser uma nova criatura. Ele não quer mais viver na prática do pecado. Ele não quer mais viver como vivia antes. Agora ele quer ser melhor. Ele quer que a sua família seja abençoada, que o seu trabalho seja abençoado. Ele quer o seu nome escrito no livro da vida no céu. Então ele crê em Jesus. E aí o que ele faz? Todo aquele que crê, agora ele é batizado. E quando ele é batizado, agora ele recebe uma nova vida. E nesta nova vida, nós precisamos de um novo Espírito. E esse Espírito agora é o Espírito Santo que habita no novo ser. É o Espírito Santo que habita na nova criatura. Mas o Espírito Santo só virá quando existir verdadeiramente o arrependimento. Porque senão vai estar só tomando um banho aqui. Vai estar só se molhando na frente de todo mundo. Agora, para que o Espírito Santo venha e entre no coração, nós precisamos crer que Jesus Cristo é a luz da nossa vida. Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é aquele que perdoa os nossos pecados e é aquele que nos dará a nova vida que nós tanto precisamos. Por isso Jesus está dizendo no versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Porque aquele que não crê, ele não acha que ele é pecador,
Ele acha que ele pode continuar vivendo da maneira que ele está vivendo, que nada vai acontecer. Ele acha que ele pode se virar com seus BOs sozinhos, aí ele mesmo resolve. Ele não precisa de ajuda. Ele acha que ele não precisa de uma nova vida, ele não precisa de um encontro. Ele nem acredita nem no céu e nem no inferno. Então ele já está condenado. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele já está condenado. Agora, se nós queremos salvação, a salvação nós encontramos apenas em Jesus. E o que nós precisamos então? Nós precisamos abandonar a prática do pecado. Olha o que diz o versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Agora, quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Agora, olha uma verdade que nós precisamos entender aqui. Aqui Jesus, ele está dizendo que aquele que pratica o mal, aquele que está vivendo em pecado, ele não quer vir para a luz. Por quê? Porque a escuridão camufla. E muitas vezes ele apresenta ser o que ele não é. Ele demonstra fazer o que ele não faz. Então, ele continua na escuridão. Para quê? Para que as pessoas não julguem, não olhem, não critiquem. É isso que Jesus está dizendo. Olha, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Irmão, porque eu vou dizer uma coisa. Hoje, no século 21 que nós vivemos, não existe quem não tem consciência do pecado. Todos têm a consciência do pecado. Ou já ouviu alguém dizer, ou assistiu alguma coisa, ou ouviu uma pregação, ou já participou de uma igreja, ou já participou de uma célula, ou já ouviu. Todos têm a consciência. E quando peca, peca consciente. Eu sei que eu estou pecando. Eu sei que isso aqui não agrada a Deus. E aí é pior. Lembra que Deus, ele só perdoa quando há arrependimento e renúncia, para que haja uma nova vida. Precisa ser assim. Então, o que Jesus está mostrando aqui é que muitos não querem abandonar as suas práticas. Eles querem continuar da mesma maneira. Agora, quem deseja a salvação? Abre lá em Atos. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, o versículo 19. Atos 3:19, olha o que diz: portanto, arrependam-se e convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Olha só o que está dizendo aqui: portanto, arrependam-se e convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Então você veja que para que exista o perdão de Deus, precisa ter arrependimento e renúncia. E assim os nossos pecados, eles são apagados. Na minha tradução diz cancelados. Atos capítulo 3, versículo 19. Portanto, arrependam-se e convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. E aqui diz uma outra coisa, que nós devemos agora, então, viver próximos da luz. Versículo 21. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Por quê? E aqui você mostra, você vê que Jesus, ele mostra a diferença daquele que crê para aquele que não crê, aquele que se arrependeu para aquele que não se arrependeu, aquele que quer a nova vida para aquele que não quer uma nova vida. Jesus está mostrando. E ele diz, aquele que quer continuar na prática do pecado, ele não quer vir para a luz. Por quê? Porque senão ele vai ser reprovado.
Mas, todos nós que estamos aqui, nós não temos do que esconder. Nós temos um acusador. Sabe quem é o acusador? É o diabo. O diabo, ele tenta nos acusar. Ah, mas no passado você foi isso, você fez aquilo outro. Ah, mas no passado você era assim, 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 assim. Ah, mas no passado a sua vida era essa, essa e essa. Ah, mas no passado era isso, isso e isso. E aí, irmãos, tem algumas pessoas que elas ficam tristes, né? Ou elas ficam com medo. E agora, pastor, o que vai ser da minha vida com todas essas acusações? Irmão, quando essas acusações vierem, acusando o seu passado, você simplesmente diz assim: eu fui tudo isso no passado, mas hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram. Vamos olhar lá na Bíblia? Abre lá, 2 Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então agora é nova vida com o Senhor. Nós abandonamos o velho homem com a prática do pecado. Nós abandonamos a velha natureza. Ela ficou para trás. Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. É por isso que ele está dizendo aqui: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos escolher. E essa decisão, irmão, talvez você pense assim: ah, pastor, mas eu já sou batizado há tantos anos. Eu sei, irmão, eu também sou. Mas essa escolha, ela precisa ser diária. Nós precisamos renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos prazeres. Precisamos nos arrepender, nos converter, mudar. Precisamos analisar nossa vida. Estamos agradando ao Senhor? Estamos vivendo para o Senhor? Porque dia a dia nós estamos constantemente buscando servir a Deus. Agora, se você ainda é a velha criatura, e quem é a velha criatura? A velha criatura é aquele que não nasceu de novo. Como é que se nasce de novo? A Bíblia diz, Jesus dizendo para Nicodemos, no mesmo texto que nós estamos aqui, olha, no capítulo 3. Volta lá, João, capítulo 3. Versículo 5, Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E como é que se nasce então do Espírito? É morrendo para o velho homem e nascendo para uma nova vida em Cristo. E isso é através do batismo. É por isso que nós nos batizamos. Porque ali nós estamos no ato de fé, mostrando para todos que nós cremos, mostrando para todos que nós nos arrependemos dos nossos pecados e que nós queremos uma nova vida. Então, quando o pastor batiza, ele está matando a velha natureza, o velho homem com os pecados. Isso tudo fica para trás. Quando ele nasce uma nova vida em Cristo, e agora o Espírito Santo habita nele. Porque, irmão, tem coisa que antes, sem o Espírito Santo, o homem não consegue vencer sozinho. O homem sozinho, ele não consegue vencer
as drogas, ele não consegue vencer o alcoolismo, ele não consegue vencer o adultério, ele não consegue vencer o furto, ele não consegue vencer a mentira, ele não consegue vencer nada. Por quê? Porque ele está sozinho, ele não tem força. Agora, quando o Espírito Santo habita no homem, o poder de Deus está no homem. Então nós dizemos não para o pecado, nós dizemos não para as práticas pecaminosas. E quando o diabo se levanta contra nós, a Bíblia diz: resistam o diabo e ele vai fugir de vocês. O que nós precisamos? De uma nova vida. E aqui ele está dizendo: olha, em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E a pergunta é: você quer entrar no reino de Deus? É preciso uma nova vida, é preciso renúncia, é preciso abandonar a prática pecaminosa, e assim você terá acesso ao reino. Porque o que é nascido da carne é carne. Ele só quer os prazeres deste mundo, os prazeres da carne e dos seus pensamentos, como nós lemos. Mas aqui diz: o que é nascido do Espírito é Espírito, aquele que nasce do Espírito. Agora nós queremos buscar agradar a Deus durante todos os dias da nossa vida, e essa é a nossa trajetória de fé.